Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos e poder ministrar a palavra nessa noite. E eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1, versículo de número 12. E por gentileza eu peço que os irmãos permaneçam com suas Bíblias aí abertas nesse livro, que é um livro pequeno, mas muito rico em ensinamentos. É um livro de apenas 4 capítulos, mas é um livro onde a gente pode aprender muito e com a ajuda do Espírito Santo estaremos sendo ministrados nessa noite. Amém? Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Meus irmãos, Jonas é um profeta do Senhor Deus. Jonas, ele é um homem usado por Deus. Essa missão que ele tinha de ir até Nínive, quando Deus falou com ele, não era e não foi a sua primeira missão em transmitir aquilo que o Senhor Deus colocou para que ele realizasse. Jonas, o versículo 1 inicia Deus falando com ele, e o último versículo também aqui do seu livro inicia também finaliza com Deus falando com ele. Jonas, ele é um profeta, mas ele é um profeta onde aqui nesse livro dele, ele traz informações históricas, ele traz também um lado com relação ao Jonas, profeta missionário. Esse livro de Jonas é o livro mais missionário do Velho Testamento, pois até então a salvação era apenas para os hebreus. Então Jonas, ele transmitia a palavra de Deus para os seus, e os outros povos até então eram totalmente pagãos, serviam outros deuses, como por exemplo o próprio sol, a própria lua, e eles não conheciam o Deus de Israel. Então Jonas, ele recebe essa missão de Deus para que ele fosse até Nínive, anunciar aquele povo, porque eles estavam com uma prática muito sanguinária, até então, naquele tempo, onde eles dominavam aquela região, e Nínive, ela era a capital ali da Assíria, e o Império Assírio estava dominando aquela região, mas de forma muito brutal. Eles praticavam grandes males às pessoas, ao ponto de prejudicar não só as nações ali vizinhas, mas também a própria nação de Israel. E Jonas recebe essa missão de Deus para que ele fosse ali ministrar a palavra com relação ao arrependimento daquele povo, senão aquela nação seria destruída. Mas Jonas, é interessante que o texto aqui, o livro de Jonas, não menciona qual era a cidade dele, só diz que ele desceu até Jope, que era uma cidade ali portuária, mas tem um registro aqui em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que diz assim: foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo a Mate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Éfer. Então Jonas recebe essa palavra de Deus. Ele estava nessa cidade de Gat-Éfer, que Jerônimo, durante o Império Romano, diz que era uma cidade insignificante, era uma cidade de fronteira. Então Jonas desce ali para Jope, uma cidade portuária, onde ele estaria pegando um navio, e deveria pegar um navio para ir para Nínive. Nós conhecemos bem essa história, é uma história que nós aprendemos muito nas salinhas
da escola bíblica, aprendemos aí nos cultos infantis, e até porque tem um personagem bem interessante que aparece ao longo da história, que é um grande peixe. Isso chama a atenção das crianças, e eu aprendi essa história de Jonas dessa forma, quando ainda era criança. Mas Jonas decide não obedecer a Deus. Ele decide fugir da presença de Deus. Então ele decide pegar um barco para um outro rumo, para um outro lugar. E olha só, Jonas, tem um mapa aí que demonstra que o local para onde Deus tinha destinado ele para ir ficaria em torno aí de 800 quilômetros de Jope. Mas ele, querendo fugir da presença de Deus, ele pega um barco e ele não vai porque não chega lá, né? Ele vai em direção a Tarsis, que era uma região ali próxima da Espanha. Por que ele vai para Tarsis? Porque, vamos dizer, era literalmente o fim do mundo naquele tempo. Esse era o limite aonde existia habitantes, e ali ele sabia que não tinham pessoas que criam, que conheciam Deus. Então ele pensou, eu vou para um lugar aonde ninguém vai falar de Deus para mim, e aonde o próprio Deus não vai me achar, porque eu estou fugindo do lugar aonde ele habita, porque na cabeça dele, Deus habitava somente ali entre o povo de Israel, somente ali naquele território, porque foi essa terra que Deus deu para eles. Então Jonas toma essa decisão de querer ir para Tarsis. E eu quero trazer para nós nessa noite alguns ensinamentos para nós a respeito da vida de Jonas. Esse homem que foi usado por Deus, mas esse homem que recebeu uma palavra de Deus, mas que não quis obedecer a Deus nessa missão. Vemos aqui depois no capítulo de número 2, após Jonas ser vomitado por esse grande peixe, ele orou a Deus. Deus assim fez com que esse grande peixe o vomitasse ali naquela praia. Então aí sim ele resolve obedecer a Deus. Ele vai ali a Nínive, ele anuncia durante aqueles 3 dias que ele percorreu aquela cidade, porque Nínive era uma cidade muito grande para a época. Ela tinha mais de 120 mil pessoas, as quais todas essas pessoas não conheciam a Deus. Então essas 120 mil pessoas, elas aceitam essa pregação de Jonas, e eles se convertem, eles reconhecem que realmente aquilo que Jonas estava falando iria acontecer, porque o Deus de Israel iria destruir Nínive se eles não se arrependessem dos seus pecados. Mas ao invés do Jonas ficar feliz, a Bíblia diz que ele ficou muito irado, ele ficou muito nervoso, porque ele mesmo não queria a conversão daquele povo, porque ele sabia que aquele povo era tão cruel, era tão mau, era inimigo do seu povo, era inimigo dele, então ele não queria ir para ali. Mas aqui já no livro de Jonas nos mostra que Deus, ele é totalmente missionário, que Deus, ele ama todas as pessoas, porque há conversão ali naquele lugar. O povo se arrepende, eles passam a obedecer a palavra de Deus. Tanto é que somente depois, no livro de Naum, que essa cidade vem ser destruída, porque depois de um século depois, essas pessoas que tinham se arrependido já não existiam mais, e essa nova geração ali de Nínive voltou a se corromper, voltou a fazer maldades. Então é destruída, é chegada ao fim essa cidade de Nínive, que ainda existe as suas ruínas, que hoje é localizada ali no continente, ali no país do Iraque. Mas então Deus demonstra para Jonas que ele é um Deus não só dos hebreus, mas ele é um Deus de todas as nações. Mas Jonas, em vez de ficar feliz, ele ficou muito nervoso ao ponto de querer morrer. Ele ficou tão nervoso que ele desejou que ele morresse, porque ele viu a sua mensagem sendo atendida. E olha só, um pregador, né, um missionário, aonde fica infeliz com o retorno, né, com a resposta positiva do seu trabalho, ele ficou infeliz por causa disso. Mas nós sabemos que depois,
esse povo se arrepende dos seus pecados, eles começam a seguir a Deus, e Deus então vem tratando Jonas, vem demonstrando para ele que salva, ele que cuida, ele que cuida de todas as pessoas, que ele tem um projeto de salvação para todos, não só para os hebreus. Mas eu quero me deter aqui, justamente nesse capítulo número 1, e nesse versículo que nós lemos, de número 12, porque tem uma expressão aqui que me chama muita atenção, e o irmão Ramsés aqui na abertura do culto, ele mencionou isso, e ele não usou exatamente essa palavra do texto, mas é exatamente isso que temos vivido. Nós temos vivido hoje tempos de tempestades, tempos difíceis. O irmão Ramsés contou aqui algumas barbáries que aconteceu essa semana, e foram as que foram noticiadas, fora que a gente não conhece, que não chega até nós. E essas tempestades, elas têm afligido muitas pessoas. E às vezes, têm nos afligido. E quantas vezes nós aqui na nossa caminhada, nós não passamos por tempestades. Nós não vivemos tempestades. E eu quero me deter aqui nesse capítulo de número 1, com vocês, a respeito disso. Eu quero que vocês permaneçam com a Bíblia aberta para a gente ler alguns versículos, e que o Espírito Santo possa falar no meu e no seu coração, aplicando nessa noite algo que vai falar conosco, que vai mudar a nossa vida, porque a palavra de Deus tem esse objetivo de transformar as nossas vidas, de nos alimentar, de nos sustentar. Amém? Aqui no verso 1 e verso 2, Deus fala com Jonas. E Deus muitas vezes tem falado conosco, através da sua própria palavra, através dos pastores, através de um cântico. E Deus fala conosco de fazer o sol brilhar, de fazer a lua aparecer, de nos dar o ar para respirar. Ele fala conosco de várias maneiras. Mas nós muitas vezes estamos ignorando o que Deus tem falado para nós. Nós muitas vezes estamos fugindo daquilo que Deus tem falado para nós. E Jonas passou por isso. Ele ouviu a palavra do Senhor, Deus falou com ele, mas ele não obedeceu à voz de Deus. E esse é um dos grandes males que tem acontecido no nosso meio. As pessoas estão com os corações duros, estão com os corações fechados para a voz de Deus. Pessoas que desejam ouvir os livros de autoajuda, os conselheiros da internet, mas não querem mais ouvir o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. Não querem mais gastar o seu precioso tempo de vir à igreja. E Deus está falando o tempo todo, Deus está dizendo o que tem que fazer, como viver, mas as pessoas estão ignorando a palavra dele. E assim aconteceu com Jonas. Deus falou com ele, mas ele resolveu fazer o quê? Fugir da presença de Deus. Verso de número 4. Mas o Senhor, verso de número 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E quantas pessoas têm fugido da presença de Deus? Nós mesmos, quantas vezes Deus fala com a gente, e nós pensamos que sabemos mais do que Deus para cuidar da nossa própria vida. Nós acabamos escolhendo a nossa maneira, o nosso jeito de fazer e de resolver as coisas. Diz aqui que Jonas, então, ele resolve pegar uma embarcação para ir para outro lugar. E Jonas, ele pega essa embarcação e começa ali uma grande tempestade. Uma viagem até então normal para aqueles homens que estavam ali com ele, naquele barco. Eles começam a observar que o mar estava ficando um pouco agitado, e mais um pouco agitado, até o ponto deles falarem, opa, está muito mais agitado que de costume. E eles começaram a perceber que aquelas águas não estavam normais, e eles começam então
a pegar ali as suas malas, começam a pegar alguns objetos e a tirar do barco, e começam a jogar fora. E eles começaram a clamar os seus deuses. Eles começaram a falar um para o outro: clama o seu Deus para que ele possa acalmar essas águas. E aí, o Jonas, servo do Deus vivo, aquele que tinha relacionamento com Deus, que conhecia o Deus verdadeiro, o Jonas, ele está fazendo o quê? O Jonas estava dormindo no barco. Vejam aí, meus irmãos. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de desaparecer, de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um seus deuses, lançaram ao mar as suas cargas, e estavam no navio, para aliviarem o peso. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Olha só a preocupação de Jonas, hein? Tá todo mundo pensando que vai morrer, perdendo os seus bens, jogando as suas malas fora, e o Jonas dormindo profundamente, todo tranquilo. Mas aí o que vai acontecer? Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse, verso 6, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Estavam todos ali invocando os seus deuses, e eles perceberam que o Jonas estava ali dormindo. Então chega o chefe do navio e acorda ele, para ele fazer o quê? Invocar também o seu Deus, para ver se esse Deus dele viesse acalmar a tempestade. E o que eu quero trazer para nós nessa noite, meus irmãos, é que, assim como Jonas, eu e você somos os grandes responsáveis pelas tempestades que acontecem na nossa vida. Essa tempestade que estava aqui acontecendo era simplesmente por causa de Jonas, porque ele não ouviu a palavra de Deus na sua prática. Ele não obedeceu a palavra de Deus. E está cheio de Jonas por aí, que ele mesmo provoca tempestade na sua vida, e ele, por causa dele, outras pessoas também se envolvem nessa tempestade. Estavam todos ali no barco, tranquilo, para fazer a sua viagem. Mas aí entrou o Jonas, entrou o problema. E nós muitas vezes provocamos tempestades no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa igreja. E essa tempestade não afeta somente nós, mas também quem está em nossa volta. Aquele marido que não sabe administrar a sua casa, aquela esposa que não sabe o seu papel ali no seu lar, aquele profissional que passa a ser um mau profissional no seu trabalho, onde coloca toda a sua empresa em dificuldade. Jonas sou eu e você. Muitas vezes tomamos decisões aonde trazemos essas tempestades para as nossas vidas. Provocamos essas tempestades. Mas o texto aqui nos mostra que aconteceu o quê? Apareceu o chefe do navio para despertar Jonas. Porque muitas vezes nós estamos no meio da tempestade. O mundo está caindo sobre nós e nós estamos dormindo.
Estamos achando que está tudo normal, está tudo bem. Mas Deus vai levantar alguém, vai usar alguém para... Acorda aí, reage. Olha o problema que está acontecendo. Então Jonas aqui acordou. Jonas despertou. E eles diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos a causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte saiu sobre Jonas. Esse lançar sorte era um costume da época. É a mesma coisa de nós pegarmos e falar assim, vamos jogar no cara e coroa, para ver quem vai ganhar o prêmio aqui hoje. Mas essa situação estava tudo no controle de Deus. Então ali eles fizeram o método deles, lançando sorte, e justamente caiu em cima de quem era o problema. Porque Deus estava tratando com Jonas. Deus estava mostrando para Jonas: Jonas, não adianta você querer fugir. Isso que está acontecendo é por sua causa, Jonas. Então a sorte, a situação, a responsabilidade toda veio sobre Jonas. Então, verso 8. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas continuou se escondendo aqui, porque ele não revelou que ele era um profeta, apenas disse que ele era um hebreu, que ele temia o Senhor que fez os céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhes, verso 11, que te faremos, para que o mar se nos acalme, porque o mar estava se tornando cada vez mais tempestuoso. Aí o próprio Jonas responde dessa forma, o verso 12 que lemos. O Jonas pega e diz assim: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Atitude importante de Jonas, que nós devemos aprender com ele. Nós devemos reconhecer que somos o motivo das tempestades que temos vivido. Eles fizeram uma pergunta para ele, ele respondeu: lança eu no mar, porque eu sei que é por causa de mim que isso está acontecendo. Mas esse lançar de Jonas ao mar, ele estava já prevendo que ele iria morrer, porque tamanha estava a situação, a pressão sobre ele, porque ele disse: não, me tira daqui, do meio de vocês, porque é Deus que está fazendo isso, me lança no mar, porque eu quero acabar com isso. Então esses homens, eles começaram a relutar com relação a esse pedido de Jonas. Tanto é que eles falam para Deus, e eles passam a reconhecer naquele momento, Jonas, sem saber, ele estava fazendo missão naquele barco, porque aqueles homens que antes estavam clamando pelos deuses deles, que eles conheciam, para que salvasse eles, eles começaram a clamar o próprio Deus, o único Deus, o Deus do Jonas, pois estava vendo que realmente era o Deus dele que estava causando aquela situação. Então diz que esses homens relutaram em jogar Jonas ali naquelas águas, até que chegaram ao ponto de dizer: Deus, não cobre de nós o sangue desse homem. Porque eles sabiam que jogando Jonas ali, ele iria morrer, e eles estariam cometendo ali algo mal
diante de Deus, mas a situação levou isso. Jonas foi jogado ao mar, não teve alternativa para aqueles homens. E diz a Bíblia que um grande peixe, muitos discutem isso, que peixe seria, a gente simboliza isso como uma baleia, porque é um peixe muito grande. E essa situação leva à questão de muitos discutirem se isso é verdade, não é verdade, aconteceu, não aconteceu. Mas, de fato, é verdade porque está na Bíblia. E o próprio Jesus, aqui em Mateus capítulo 12, versículo 39 e 40, ele menciona isso que aconteceu com Jonas. Jesus disse assim: ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O próprio Jesus relembrou e afirmou que esse fato foi real. Jonas então é jogado ali naquelas águas, e vem esse grande peixe e engole Jonas. E o Jonas então passa 3 dias e 3 noites ali, dentro da barriga daquele peixe. Isso é amor de Deus, cuidado de Deus. E Deus tem enviado peixes grandes para cuidar da minha vida, para cuidar da sua vida, para nos proteger dos males que vêm sobre nós, porque numa situação daquela, de um mar totalmente em fúria, uma pessoa ser jogado, já era para a morte. Mas Deus aqui já demonstra o seu amor para com ele, colocando aquele peixe, fazendo o quê? Um milagre. Esse livro de Jonas, além de missionário, ele é um livro dos milagres. Porque há a conversão, há um peixe que engole um homem, que passa 3 dias na sua barriga, que depois é ali vomitado com vida, ele retorna para fazer a missão a qual Deus deu a ele. Há uma conversão, um arrependimento de 120 mil pessoas. Jonas, então, ele fica irado, ele deita sobre uma sombra para poder ver aquela cidade sendo destruída, porque ele achou que isso iria acontecer. Deus manda dar ordem a um verme, esse verme vem, devora aquela árvore, aquela planta, tira a sombra de Jonas. É o tempo todo acontecendo coisas extraordinárias aqui nesse livro de Jonas, demonstrando o cuidado, demonstrando o amor de Deus para a vida dele e para a vida daquele povo. E nós precisamos aprender com Jonas. Nós precisamos saber que nós temos que nos arrepender. A salvação aqui na vida de Jonas só veio a partir do seu arrependimento. Quando ele confessou que ele era o problema, que ele estava errado porque ele não tinha obedecido a Deus. Aí veio a salvação sobre a vida dele. Veio a salvação aonde ele estava, porque aqueles homens que estavam com ele no barco também creram em Deus. E nós precisamos viver uma vida de arrependimento, confessando os nossos pecados. Nós, enquanto não fizermos isso, nós não vamos conseguir cumprir o nosso chamado, como Jonas tinha o chamado de ser missionário. Como que a gente vai orar por uma pessoa, pregar para os nossos filhos, para os nossos amigos, estando nós em pecado?
Como que vai chegar a salvação na vida dessas pessoas? Sem nós nos arrependermos dos nossos erros. Nós precisamos olhar para a Bíblia e ver atitudes como essa de Jonas, como a virada de chave de fato nas nossas vidas. A maior tempestade que o ser humano vive, que a pessoa vive na sua vida, é estar longe de Deus. Ela pode ter coisas, mas há uma tempestade lá no seu íntimo, porque ela está vazia de Deus, ela está distante de Deus. E essa tempestade só vai se acalmar quando tiver arrependimento. E às vezes tem pessoas aqui nessa noite que está vivendo tempestades na sua vida, que está dormindo profundamente, mas Deus quer te acordar hoje, Deus quer te despertar hoje, Deus quer falar para você: ei, acorda, você está perdendo a sua família, você está perdendo o seu emprego, você está indo para o inferno. Venha para Deus, confesse os seus pecados, reconheça que você está causando um mal para você mesmo e para aqueles que estão na sua volta. Quantos maridos, esposas sofrendo por causa das atitudes do seu cônjuge? Pais sofrendo por causa das atitudes dos seus filhos? Está para acontecer já uma festa próxima, aonde muitos jovens, infelizmente, vão causar tempestade para os seus pais. Bebidas, chegar em casa com o sol nascendo, o pai dormindo preocupado: onde é que está o meu filho, a minha filha, o que está fazendo? São tempestades que um filho está provocando para os seus pais. E isso só vai acalmar, a tempestade só vai cessar quando tiver uma reflexão para si. Chegar diante de Deus e dizer: Pai, Deus, eu estou causando tempestades na minha vida. Essa tristeza que eu sinto porque eu estou longe do Senhor, porque eu não estou obedecendo a sua voz, porque o Senhor tem usado pessoas para falar comigo e eu tenho ignorado a sua voz. O Senhor tem falado para mim: vinde a mim, todos que estáis cansados. Mas você prefere, às vezes, tomar a decisão de ir para outros rumos. Prefere tomar a decisão de fazer do seu jeito. Jonas ainda estava no meio da tempestade dormindo, né? E muitos que não estão dormindo estão aí. Por que comigo? Por que está tão difícil as coisas? Cheio dos porquês. Mas não quer vir para a palavra de Deus. Não quer arrepender. Não quer mudança de vida. Quer continuar arrumando desculpa. E a gente gosta de desculpa, né? Amanhã eu vou. Amanhã eu faço. Amanhã eu vou para a igreja. Só mais essa festinha aqui hoje, amanhã eu começo a respeitar a minha esposa, a respeitar o meu marido.
Amanhã eu começo a falar diferente com os meus filhos. Não, amanhã eu vou cumprir aquilo que Jesus falou. E de pregar o evangelho. Ixi, mas eu tenho uma vergonha de falar de Jesus, hein? Como que eu vou ter coragem de chegar naquele amigo meu, no meu patrão, no meu vizinho e falar do amor de Cristo para ele? Deus nos chamou para isso. Deus nos deu essa ordem, assim como deu para Jonas. E se nós não fazemos missões, se nós não falamos do Senhor Jesus, do plano de salvação, nós estamos sendo como Jonas, estamos sendo desobedientes. E isso pode causar tempestades nas nossas vidas. Nós precisamos assumir esse papel, essa função que Deus já colocou nos nossos corações, que é de sermos missionários, que é de falar do seu amor. E que nós, meus irmãos, possamos ser como Jonas, nesse intuito de obedecer a Deus, de reconhecer que Ele tem cuidado de nós, que Ele nos ama, que mesmo quando somos jogados no meio da tempestade, Deus ainda cuida de nós. Deus ainda vai enviar alguém, vai enviar algo, vai fazer alguma coisa para te salvar. E Deus vai fazer você viver os propósitos a qual Ele já colocou, já destinou para você viver. Porque o Jonas, lendo todo o livro, ele por 3 ou 4 situações, ele pede a Deus para morrer. Me mata. Muitas pessoas querendo desistir. Desistir de viver mesmo. Achando que isso é a solução. Que essa é a saída. Mas Deus, em todos os momentos que Jonas falava isso para ele, o Senhor me traga a morte, eu prefiro morrer. Deus vinha e respondia a ele, mostrando o cuidado, mostrando a proteção, o amor, mas demonstrando para ele: Jonas, não é o seu fim ainda. Não chegou o seu tempo. Você achou que naquele mar você já iria morrer. Você não morreu. Agora porque veio o verme, comeu a árvore e veio o sol sobre a sua cabeça, e você já quer morrer. Porque você viu os seus inimigos se arrependendo dos pecados, você ficou irado com isso e está querendo morrer. Não, Jonas. Os meus propósitos e a minha história para você ainda não acabou. E os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida ainda não acabou. Não adianta a gente pensar que a morte vai resolver, vai solucionar as nossas tempestades, as nossas decepções, as nossas tristezas. Que não vai, porque Deus quer usar a minha vida, quer usar a sua vida, porque nós estamos na mão dEle. Ele tem propósitos para nós. A nossa história ainda não acabou. E Ele vai nos levar aonde Ele quer que a gente esteja indo. E vai colocar eu e você aonde Ele quer que nós estejamos. Mesmo que você queira fugir disso. E a palavra que eu tenho para mim e para você nessa noite: não chegou o fim. Não chegou o fim para você. Não chegou o fim para o seu casamento, para a sua vida profissional. Eu não sei quais são as tempestades que você tem vivido.
mas ainda há esperança para você. Ainda há uma saída para você, para a sua vida, para a sua família, para os seus problemas. Essa saída chama-se Jesus Cristo. É só a gente confessar os nossos pecados, reconhecer de fato que nós precisamos dele. E ele vai nos salvar, como salvou Jonas e salvou essas mais de 120 mil pessoas. Olha só, somos seres individuais. E muitas vezes nós mesmos nos colocamos em situação de desespero. Muitas vezes nós olhamos para nós e pensamos tantas coisas ruins, pensamentos ruins, maus, desanimadores que temos. E pensamos que já não tem mais saída. Agora, 120 mil pessoas que nunca tinham ouvido falar desse Deus, que não acreditavam nesse